Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que muita gente que assiste o Vida Inteligente, que é um público diferenciado, um público especial. Nós vamos tratar sobre um livro chamado A Luz do Caminho. E para isso nós convidamos o Carlos Cardoso Avellini, que é jornalista e teosofista, para nos apresentar esse tema, já que ele tem um site, o filosofiaesotérica.com, que você já vai ver o crédito aí, que tem quase 3.000 artigos sobre teosofia e outros assuntos fabulosos que você não pode deixar de frequentar, assistir, ler e aprender. Então, deixa eu trazê-lo aqui. E aí, Carlos, como é que você está? Tudo beleza. Tudo bom? Escuta, eu gostei muito aqui, eu recebi e agradeço, né, o livro A Luz do Caminho. Eu quero até mostrar aqui para o meu telespectador aqui, ó. Nós já vamos falar dele, não, vamos focar o programa inteiro nele aqui, né, A Luz do Caminho. E eu tenho algumas considerações que eu vou, durante a nossa conversa aqui, são colocações fabulosas aqui. Então, o Carlos, antes de mais nada, se você quiser falar alguma coisa, se apresentar, dizer alguma coisa, está à disposição. Só que é um prazer pensar junto com os amigos. Então, ótimo, muito bom, muito bom. Pensar com gente inteligente é melhor ainda. Esse livro, A Luz do Caminho, como é que a gente pode dizer? Como diz a própria capa dele, né? É um clássico, um tratado clássico sobre o despertar da sabedoria. Me fala um pouquinho sobre ele. Bom, esse livro está ao lado de A Voz do Silêncio, que foi organizado, traduzido e editado e publicado por Helena Blavatsky. Esse livro foi editado, organizado por Mabel Collins. Sim. Tá? Mabel Collins chegou a ser uma discípula leiga importante que participou do movimento teosófico, inclusive ao lado de Helena Blavatsky, tá? Durante algum tempo. Chegou a ser uma pessoa de confiança de Helena Blavatsky, em Londres. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente precisa aceitar a realidade dura que é a realidade da peregrinação espiritual, porque a Mabel Collins saiu do foco e se voltou contra Blavatsky, se voltou contra o movimento, né? E, portanto, fracassou nessa vida, na vida em que usou o nome de Mabel Collins, fracassou espiritualmente, o que traz uma lição importante para todos nós. Então, esse livro aqui, não é? Ele é um clássico, ele tem ensinamentos extraordinários, ele tem algumas vantagens em relação à voz do silêncio, no que tange à forma externa. Ele é muito claro, muito bem trabalhado, aparentemente mais acessível que a voz do silêncio, porém ele tem alguns desafios muito grandes, algumas lições muito difíceis. Porque, mesmo enquanto escrevia esse livro, a Mabel Collins já estava iludindo-se a si própria. Vamos fazer um parênteses. Vamos fazer um parênteses. Um parênteses. Isso é importante porque para que nenhum de nós possa incidir no mesmo erro. Se a gente focar no erro dos outros, às vezes a gente pode perceber em nós o que está acontecendo. O que a levou a sair do caminho, digamos assim, uma mulher que tinha uma bela de uma instrutora, né, que vamos chamar assim uma mestra, a Blavatsky, o que fez com que ela saísse do caminho, se é a palavra apropriada? Quando para cada passo que você dá adiante no caminho, seja ele muito importante, muito sagrado, ou um passo pequeno, né, prudente na direção do bem e da verdade, a cada passo adiante que você dá, você tem que, vamos dizer assim, arcar com as consequências. Tá? E as consequências incluem que você tem que lidar com toda a carga subconsciente de ignorância acumulada, não só por você na vida atual e nas vidas anteriores todas, mas também a carga de ignorância acumulada pelo conjunto do seu país e pelo conjunto da humanidade. Quando você está lidando com verdades universais, se prepare, porque vai ser o conjunto da ignorância humana
que vai desafiar você na medida exata do seu passo adiante, tá? Então, não tem, vamos dizer assim, como alguém já escreveu, um autor clássico já escreveu, não há bênção sem crucificação. Olha. Não há ressurreição sem crucificação. Na medida em que você dá um passo para a ressurreição, você dá um passo para, vamos dizer assim, o autossacrifício total, que vem a ser o sacrifício de si mesmo. E como si mesmo é o eu inferior, né? Então, é o sacrifício do eu inferior, é o sacrifício da sua ignorância. Você tem que abrir mão da sua ignorância, e isso é doloroso, tá? Então, isso pode dar certo, pode dar errado, dentro de uma perspectiva de uma única encarnação. Nessa encarnação, a Mabel Collins foi até um ponto em que ela não segurou a barra, vamos dizer assim. Entendi. Ela não esteve à altura enquanto eu inferior, e vai ter que repescar os seus próprios esforços numa encarnação posterior. Tá? Então, mas, concretamente, a coisa passou pela lei do karma. A coisa passou por uma compreensão equivocada de lei do karma, que hoje mesmo nós encontramos, tá, nos movimentos esotéricos, espalhado indiretamente por Leadbeater, Annie Besant, diretamente por Carl Jung, e por algumas outras fontes desinformadas e que são fontes de desinformação. A ilusão que derrotou a Mabel Collins basicamente é a seguinte: a ilusão segundo a qual um mestre de sabedoria não está sujeito à lei do karma e não está sujeito à lei do equilíbrio, da simetria, tá? Mas ele está acima da lei. Ele se libertou, portanto, ele está livre da lei, tá? Isso é o que dizem os feiticeiros do egocentrismo pseudo-esotérico, que são adversários da verdade e são adversários dos verdadeiros mestres de sabedoria orientais. Tá? Caramba! Então, o que a teosofia clássica ensina? A teosofia clássica ensina, e é uma coisa que nós podemos constatar, que não existe coisa alguma fora da lei no universo. Tá? E os próprios mestres dizem nas cartas dos Mahatmas, com a humildade que caracteriza o verdadeiro sábio, que eles são escravos da lei, são ajudantes da lei, e que eles não têm nem sequer o direito de torcer a lei mais para cá ou de torcer a lei mais para lá, tá? Porque essa distorção da lei seria apenas péssimo karma para eles. Assim como distorcer a verdade, distorcer a lei, representar a lei de uma maneira inverdadeira, é uma coisa que é o contrário de bênção para qualquer um de nós. Tá? Então, é por isso que as pequenas insinceridades, os pequenos jeitinhos de uma falsidade bem intencionada, tudo isso tem um karma terrível, porque aquilo que começa como uma mentirinha bem intencionada, supostamente inocente, termina numa grande fraude, porque uma vez que você abre uma fresta para a falsidade, essa fresta se amplia sem que você perceba. Tá? Então, aí a tentação é pensar que o karma só existe para quem não é um grande iniciado, ou mesmo para quem não é um iniciado. Já um iniciado já começa a botar uma pose de quem está acima da lei, modestamente. Tá? Isso tudo é fraude. O próprio William Judge, tá? Que normalmente se considera um sujeito muito melhor do que os pseudo-teosofistas, caiu nessa esparrela. Tá? Então ele não foi tão injustiçado assim? O karma existe, né, para quem não é um auto-iniciado. O karma existe para todos. A lei do karma preside até os pralayas e os manvantaras. Tá? Os períodos de manifestação do universo, que são os manvantaras, são regulados pela lei do karma. A duração das eternidades, porque elas são eternidades, mas são muitas, portanto, nenhuma delas é uma eternidade absoluta, tá? A duração das eternidades é minuciosamente regulada e estabelecida pela lei do karma. Não tem nada fora da lei no universo, tá? E também não tem nada fora do universo,
porque o universo inclui todas as coisas, todos os seres, todas as inteligências, nos vários níveis de existência e de percepção da realidade. Tá? Então, isso é uma coisa que deveria ficar bem claro já antes do primeiro passo em qualquer caminhada espiritual. Tá? Que qualquer pessoa bem intencionada ela deve estar preocupada em construir um bom karma e que não existe nada fora da lei do equilíbrio, nada fora da lei da ética, nada fora da lei segundo a qual o que se planta, se colhe. Tá? Esse foi a escorregadela, né? Foi a escorregada dada pela Mabel Collins, e nós vemos ainda hoje muita gente escorregando em relação a essa questão básica. Me disse uma coisa, você falou há pouco e me chamou a atenção, porque eu não sei, eu não me recordo, qual é a visão do Freud sobre a lei do karma? Bom, o Freud ignora todas as questões espiritualistas, e isso foi muito melhor do que o Carl Jung fez, porque o Carl Jung tem uma simpatia profunda, além de ter sido servidor do Hitler na Alemanha nazista, né, quando já tinha mais de 50 anos de idade, ou seja, não era nenhuma criança desorientada, ele também tinha relações íntimas com os Nyingma, conforme nós podemos ver. Qualquer um amigo da gente pode chegar lá num site nosso, dos sites associados, né, e colocar lá Jung, e vai ver vários artigos mostrando o parentesco do Jung com os Nyingmas, que são aqueles pseudo-budistas do Tibete que fazem o papel externamente de budistas, mas, na verdade, são adversários dos mestres. Puxa. São adversários dos mestres, segundo a própria HPB. Bom, o Jung, então, é um especialista em driblar a lei, tá? Driblar a lei do karma. Então, isso foi muito melhor, isso foi muito, muito pior do que o Freud, tá? O Freud ignora os temas, praticamente ignora os temas espirituais, embora ele tenha tido lá as suas inspirações, inclusive sobre vidas passadas, porque ele chegou ele chegou na Grécia, foi ver monumentos antigos da Grécia e escreveu a respeito, é público, e teve um momento lá de feedback, entendeu, do passado dele, né, um déjà vu violento, muito bom, etc. E ele também fala sobre a voz da consciência, tá? Ele escreveu, eu citei isso em, acho que mais de um artigo, ele escreveu que a voz da consciência é muito suave, mas ela não desiste até ser escutada. Olha. Então, e também sobre religiões dogmáticas, o Freud diz exatamente o que o mestre ensina na carta 88 das cartas dos Mahatmas. Tá? Ou seja, coloca que o Deus monoteísta é uma ilusão, o que existe são uma hierarquia, o que existe é uma hierarquia complexa, plural, né, de divindades, ou mais precisamente de inteligências divinas cósmicas e planetárias. Tá? Então, claro que o Freud não vai falar de inteligências divinas, certo? Mas ele analisa os aspectos neuróticos da crença em deuses monoteístas, quer dizer, deuses, cada um deles é único, mas são muitos, né? Porque são muitas igrejas. Então, o Deus monoteísta de um país abençoa o país fazer guerra contra uma outra nação que também tem um Deus monoteísta e assim vai, né? Então, é uma espécie de politeísmo, de monoteísmos, né? Ou seja, nós temos uma pluralidade de monoteísmos, o que é levemente absurdo. Tá? Então, o Freud desmonta o processo pelo qual as multidões são manipuladas em nome de uma divindade fabricada por uma classe sacerdotal, que está ali, né, legitimando certas coisas para o poder organizado. Tá? Então, nesse sentido, o que o Freud faz e fala não é teosofia, mas é compatível com a teosofia. Olha que interessante. Tá? Ele dá um nível, por exemplo, quando ele analisa a infância é a grande fonte da psicanálise, tá? Ele está analisando exatamente o momento em que a nova alma, né, a infância é um momento em que a nova alma recorda subconscientemente padrões vibratórios
das suas vidas anteriores. É mesmo? Tá? Puxa. Então, quando o Freud analisa e esmiuça a infância das pessoas, tá? É claro que ele comete uma série de erros aí, porque falta teosofia, falta noção de antacarana, falta noção de alma espiritual. Mas o que ele faz é compatível com a teosofia, tá? Essa é a minha experiência. Por isso é que tu vai pegar várias coisas de Freud, pode citar ele, encaixa perfeitamente na teosofia original. Por quê? Porque a teosofia original, assim como a psicanálise, exige e ensina um profundo autoconhecimento, um profundo e rigoroso autoconhecimento. O que o Freud faz é analisar com extremo rigor as ilusões do eu inferior, como as pessoas, como nós, somos carregados pelos 5 sentidos, somos carregados pela busca do prazer e, consequentemente, somos carregados pela neurose, tá? Pela ilusão. Isso é tudo o que os Mahatmas ensinam, mas esmiuçado. E é uma visão muito setorial, porque é capenga, porque falta aquela sensação de liberdade que nos dá o saber que há uma alma imortal espiritual e que os pesadelos freudianos do sofrimento emocional são uma coisa que a gente pode compreender e transcender. Tá? Olha, que bacana, que bom. Agora, me diz uma coisa, a Mabel Collins, quando ela escreveu A Luz no Caminho, como é que foi isso aqui? Ela escreveu ou foi ditado pela Blavatsky? Ela estava, a Mabel Collins estava em contato, tá, num discipulado leigo especial, tá, em contato com um mestre de sabedoria. É mesmo? Exato. Tá? Esse mestre de sabedoria tinha uma relação especial com a loja ocidental de adeptos, tá? E que tem a ver com Grécia, tá? Então, assim como a HPB foi instruída num livro, né, o livro dos preceitos de ouro, dado para os discípulos regulares dos mestres orientais, como no fundo as lojas dos adeptos são uma loja só, da mesma maneira, Mabel Collins, por estar em contato estreito e colaborando com um mestre de sabedoria, embora ocidental, teve acesso, tá, ao mesmo livro de preceitos de ouro. Não deve ter tido acesso ao livro em si, mas teve acesso a preceitos dele. Então, ela estudou esses preceitos e aí fez o livro em cima. Tá? Mas ela entendeu, aí que você disse, ela entendeu de uma forma errada, então? Apesar do... O que acontece é o seguinte, tá? Nós todos temos muitos setores, certo? Então, por exemplo, nesse momento eu estou raciocinando em termos filosóficos, mas eu estou também consciente de que eu estou falando em língua portuguesa, que estou numa sala, que estou aqui na minha biblioteca, né? Sim. Então, nós temos vários níveis de consciência, um voltado para o físico, outro voltado para o emocional, outro voltado para o mental e outro voltado para as verdades mais universais. Tá? A questão é que o discípulo tem que aprender a ser íntegro, a ter uma única meta, a se purificar de desvios e contradições. Tá? Então, enquanto uma parte da consciência da Mabel Collins estava lá, centrada na sabedoria eterna, universal, espiritual, outra parte estava preocupada com ela própria. E essa parte, sendo em grande proporção subconsciente, estava lá puxando o tapete da própria Mabel Collins. Isso acontece com todos nós, mais ou menos, certo? Você tem forças subconscientes que ficam puxando o seu tapete. Então, você tem que ter uma antena psicanalítica para observar o que é legítimo e o que é ilegítimo. Discernimento. Impulsos, afetos, raivas, apegos e rejeições que surgem em você, né, para ver o que é legítimo, o que não é legítimo, o que é compatível com o seu eu superior, seu ideal de vida, e o que não é. Tá? Então, aí, nessa luta, ela fracassou. Seja porque toda a ignorância que vinha para cima dela foi muito hábil, né? E derrubou-a, né? Ou seja porque ela foi
fraca. Nem dá para julgá-la, porque a gente não sabe o tamanho da força da ignorância humana coletiva organizada que veio para cima dela naquele tempo, tá? Né? A gente pode ver por nós. Cada vez que a gente faz um esforço mais intenso no caminho espiritual, parece chover canivete, né? Parece haver grande quantidade de dificuldades. E muitas vezes a gente diz, eu vou dar um passinho atrás e tal para baixar a bola, né? Recuar. Então, assim, não é uma questão da gente ficar aqui desprezando a Mabel Collins como pessoa. Ela tentou o melhor. Claro que não, claro, né? que não. Tem E seu mérito. o livro dela ainda hoje é muito válido. Agora, o livro dela deve ser compreendido junto com a vida dela, junto com o drama de vitória e derrota que cada um de nós tem que enfrentar. Eu costumo dizer que ninguém consegue uma vitória durável, sagrada e importante sem ter saboreado antes muitas variedades de derrota amarga. Tá? Ou seja, sendo derrotado, a gente aprende muita coisa. Não tenha dúvida. Escuta, agora me diz, esse livro dela fez um sucesso tremendo. Aí você traduziu esse livro para o português, digamos assim? Como é que foi? Eu traduzi para o português, tá? E fiz um comentário longo no início, colocando qual é a posição da HPB, da Helena Blavatsky, sobre o livro, tá? Mostrando como ela, não de maneira pública, mas de maneira reservada, levantou a lebre sobre esse livro, dizendo que há um veneno tremendo no livro, tá? Mas ela não foi específica, sim, mas ela não foi específica. Ela não foi específica, tá? Ela sugeriu alguma coisa. Uma análise específica, pela primeira vez desde 1885, é a que a Loja Independente de Teosofistas publicou, tá? É a nossa. É a nossa edição. Caramba, então, como é que é? Agora eu fiquei curioso aqui. Como é que é essa questão do veneno, vamos dizer assim? Um livro que, a princípio, vamos dizer, todo mundo se encanta, todo mundo lê. Eu até quero comentar o que está na contracapa aqui. Eu quero ler para o meu público e nós vamos comentar cada tópico desse, que é maravilhoso aqui, ó, que está na última capa. Lê. Vai ler? Vamos lá? Olha. Sim. Dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode iluminar o caminho. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, será inútil procurar fora. Ela é inalcançável porque sempre recua. Tu entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. Sensacional e profundo isso, muito profundo. Você poderia até comentar a respeito, aprofundar essa... Posso, tá? Esse texto é excelente, são princípios que não foram preparados pela Mabel Collins. O problema é, você faz o alimento espiritual, você mistura junto umas coisas que são meio tóxicas, tá? E isso é o que a HPB chamou de veneno. Então, deixa eu te dizer aqui, dentro de ti está a luz no mundo, a única luz que pode iluminar o caminho, tá? Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, será inútil procurar fora. Ela é inalcançável, porque sempre recua. Tu entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. Sensacional. Eu não tenho nada a reparar aqui. Eu acho que isso aqui é uma verdade universal, é um grande axioma. Por isso é que esse livro é tão valioso. Tá? Tu ia dizer mais alguma coisa? Sim, vamos lá na outra que eu quero comentar aqui. Qual é a outra? Está bem, você escolheu aqui, muito bem escolhido. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Olha só. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido sua sensibilidade. Isso. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. São preceitos maravilhosos isso aqui. Aqui nós temos os diversos níveis de consciência, tá? Ou seja, os olhos não veem enquanto eles são capazes de lágrimas. O que é lágrimas?
é o sofrimento guiado pelo eu inferior, certo? Então, o teu eu inferior tem que estar anulado, tem que estar a tua equação pessoal tem que ter sido zerada, resolvida, transcendida. O teu eu inferior deve estar, de preferência, parado no momento que tu quiseres erguer os teus olhos até ver o mundo divino e sagrado, tá? Não dá para tu misturares, né, o teu lado psicanalítico, né, das tuas confusões emocionais, as tuas esperanças pessoais, os teus medos e pavores pessoais, com a sabedoria eterna. Tá? Então, nesse sentido, os teus olhos têm que ser incapazes de lágrimas antes de tu poderes enxergar. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido a sua sensibilidade, isto é, perdido a sua sensibilidade no mundo do eu inferior. Né? Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve ter perdido o poder de ferir. Com a língua. Perdido toda a capacidade de odiar. Né? Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, que é uma coisa da iniciação, da grande iniciação, os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Ou seja, os teus pés, o contato teu com o mundo externo, tem que ser lavado com o sangue do teu coração, ou seja, com o sangue do teu eu inferior, ou seja, com a desaparição e como parte da purificação total do teu eu inferior. Tá. Eu quero ler mais uma frase aqui, depois nós vamos entrar no conteúdo geral, que eu quero explorar bem isso aqui. Tá. Enquanto um ser humano não se torna um discípulo em seu coração e seu espírito, ele não pode existir para aqueles que são professores de discípulos. Olha só, vou repetir. Enquanto um ser humano não se torna um discípulo em seu coração e seu espírito, ele não pode existir para aqueles que são professores de discípulos. E ele se torna discípulo por um único método: a renúncia às aspirações humanas pessoais que agem em si mesmo. Pô, o negócio há de convir, tá certíssimo, mas é difícil pra caramba, né? Você tem que abrir, agora mão de quase tudo. Exato. Veja que aqui já não é da série de regras. Nós temos aqui duas pequenas coleções de aforismos, tá? De axiomas. Tem os comentários, de regras. Aqui é comentários. Então, aqui tu tem uma pequena escorregadinha, assim, um errinho, tá? Técnico. Tá? Não é um erro grave, é um erro só técnico, que eu vou te dizer. Vamos lá. Enquanto um ser humano não se torna um discípulo em seu coração e seu espírito, ele não pode existir para aqueles que são professores de discípulos. Ora, aqueles que são professores de discípulos, tá? Eles não olham só para discípulos. Tá, concordo. Muito tempo, vidas antes de uma pessoa ser discípulo no sentido regular do termo, a pessoa já está sob observação desses professores, desses mestres de sabedoria, tá? Então, o mestre de sabedoria não é alguém que, me desculpa, tu não existe ainda, viu, Eustáquio? Tu não existe ainda, viu, fulano de tal, o Carlos, né? Tu não existe ainda porque, né, tu não chegou lá no ponto do discipulado regular. Não é assim. Eles olham uma grande parcela da população humana, aquela parcela da população humana que tem boa vontade. O que eles esperam no coração das pessoas, tá? É pureza de intenção, é honestidade, não é um conhecimento técnico, entendeu? Então, esse é um pequeno erro, tá? Que comete uma pequena injustiça com os mestres. Os mestres são mestres da compaixão. Eles mandam a energia da compaixão universal para todos os seres. E, nesse sentido, diante de um mestre, nós somos irmãos das árvores. Nós somos irmãos, né, das cenouras, somos irmãos dos macacos, dos animais todos, né? Somos irmãos da água do oceano, somos irmãos das praias.
porque o mestre sabedoria tem um olhar totalmente inclusivo para com o universo, mais especialmente para com o sistema solar nosso, mais especialmente para com todos os seres, minerais, não minerais, físicos, não físicos, animais e humanos do nosso planeta. Tá? Então, não dá para dizer que alguém só existe para um mestre espiritual, né, quando chegar num nível de discipulado. É um erro. Tá? Me diz uma coisa. A ideia central está correta. Tá? Tá. Ou seja, O livro A Luz no Caminho foi transmitido por um mestre, como você disse, para ela, né? Para amigo, né? Não o livro na totalidade, tá? Porque o livro, o que é? O livro é a soma. Tá? O livro inclui 2 coleções de axiomas. Tá? Então, não tem nada a comentar contra, não tem nenhum erro que eu tenha visto ali. Tá? E comentários. Comentários de um mestre misturados com comentários de Mabel Collins. No entendimento dela, né? Exato. E mais outros comentários da Mabel Collins. Como a Mabel Collins trouxe tudo para o inglês e editou, ela também pode ter criado alguns probleminhas aí, né? Além desses que eu identifiquei. Tá? Agora, os problemas que eu identifiquei, eu coloquei notas de pé de página comentando, e também tem uma introdução relativamente grande na abertura do volume. Tá? Você modifica, você não modifica, claro que não modifica a essência, né? Você acrescenta, então. Não, eu não modifiquei nada do original. O que eu fiz foi, acrescentei ao volume uma introdução, tá? Em que eu apontei os problemas, citei o que a HPB escreveu a respeito, etc. Tá. E notas de pé de página, tá? Em que eu digo, olha, isso aqui não existe. Aquilo ali não existe. Isso aqui é uma ilusão. Tá? Bacana, bacana. Agora, você estava falando dos mestres. O mestre, quando ele tem um discípulo, quando o discípulo tem autorização para chegar perto de um mestre ou manter contato com o mestre, para o mestre, esse discípulo é totalmente transparente? Bom, isso aí depende do mestre usar poderes ou não. Tá? E o mestre usa poderes com muita economia. Há várias ocasiões em que o mestre gostaria de fazer uma coisa que envolvia há pelo menos uma ocasião que isso está documentado, né? Que o mestre tinha que rematerializar, uma situação até cômica, tinha que rematerializar uma carta recebida do inglês Sinnett, Alfred P. Sinnett, que tinha sido indevidamente mastigada por um velho bode dos Himalaias. Então, o mestre está com um volume de cartas, por algum motivo, umas cartas caem no alcance de um bode já bastante envelhecido, o bode fica mastigando uma carta que o mestre precisava. O mestre está naquela situação de materializar a carta e o Mahachohan, ou seja, o mestre do mestre, interfere, creio que à distância, interfere e diz, não, deixa que eu faço isso para tu não te incomodar. Então, o mestre do mestre reconstitui a carta e ainda faz o seguinte, melhora a situação odontológica do bode. É isso. É folclórico mesmo, como você disse. É folclórico. Tá? Então, agora, isso aí mostra, entre outras coisas, o cuidado que um mestre tem que ter para usar poderes. Ele não pode sair usando poderes de qualquer maneira. Isso aí, essa fantasia ledviteriana e bezantiana de que um mestre é onipotente, faz qualquer coisa. Não. Ele é o mestre de conservação da energia, essa ideia básica dos ecologistas, tá? Que é não desperdiçar a ecologia, as suas energias. Então, veja a importância em teosofia, que é o princípio segundo o qual a gente deve evitar o desperdício. Se a gente come demais, está desperdiçando energia vital para poder fazer a digestão daquilo. Então, deve comer na justa medida em termos de quantidade, em termos de qualidade, para facilitar o sistema digestivo, etc. Em termos de consumo,
a ecologia nos ensina que a gente deve também evitar o desperdício de energia, né? A ideia básica de conservação da energia. E a ideia da conservação da energia é tão fundamental em ecologia, em sociologia, como é fundamental no caminho espiritual. Tá? E os mestres não estão acima da lei, eles estão a serviço da lei. Portanto, eles são mestres em matéria de conservar energia, de evitar desperdício de energia. Você me chamou a atenção numa coisa aí, eu tenho que perguntar. O que você falou? Mestre do mestre? O que é isso? Sim, o mestre do mestre é o chamado Mahachohan, tá? Os mestres, eles não chegaram no ponto máximo da sabedoria, tá? Tem toda uma gradação superior aos mestres de HPB, digamos assim, tá? Então, você tem na literatura teosófica, muito bem documentado, pelo menos um par de mestres que eram chefes dos mestres que a gente conhece. Tá? Então, existe uma hierarquia também entre eles, aí, entre os mestres? Sim, a hierarquia não para num mestre de sabedoria só porque ele não precisa reencarnar mais como o comum da humanidade, como o comum dos mortais. Tá? Ele continua tendo ele próprio o seu mestre. Tá? Tá, aí vamos aproveitar já que nós estamos dentro do tema, que tudo isso aqui é luz no caminho, mesmo sendo o nome de um livro, é a luz no caminho, é o que a gente está precisando para falar. Sim. Quando um desses mestres escolhe o Carlos Cardoso Avellini, por exemplo, o Carlos Cardoso Avellini, tá certo, por livre-arbítrio dele, ele resolve entrar nessa senda e fica trabalhando, e os mestres, digamos assim, eu estou conjecturando, falou, opa, aquele homem é uma pessoa dedicada, é um canal interessante para nós, então eu vou me aproximar dele. Qual é esse... Você que é teosofista há muito tempo, qual é esse critério que o mestre escolhe o discípulo? Ou o negócio é o contrário? O discípulo dá condições para ser escolhido pelo mestre? Como é que é isso? Bom, isso aí eu acho que você deveria fazer melhor perguntando para um mestre. Tá? Tá certo. Bom, você estudou, né? Você já deve ter um monte de eu acho coordenadas. Que as indicações que a gente tem são poucas, tá? É mesmo? Porque já seria uma tremenda uma pretensão que um de nós, pelo menos no meu caso, soubesse os critérios, né? Pretendesse falar sobre os critérios usados pelo mestre. Você tem razão. Né, isso aí tu vai encontrar em Leadbeater, na Nibesa, essa turma toda que sai inventando coisas, supondo coisas, esperando que seja assim, esperando que seja assado. Tá? Tem gente que já fez o organograma todo da hierarquia dos mestres como se fosse uma empresa, né? Esse aqui é o gerente geral, é o gerente disso aqui, é o gerente daquilo, né? Suprindo com a imaginação a sua falta de conhecimento. Tá? Agora, o que eu posso dizer sobre os critérios pelos quais um mestre, vamos dizer assim, coloca no seu campo de observação uma pessoa bem intencionada que queira o bem da humanidade e que tenha honestidade? Eu acho que é o critério para resumir, o critério da afinidade. Puxa. O que você, como aspirante ao discipulado, como aspirante à sabedoria eterna, pode fazer é perceber que existe uma afinidade entre você e o trabalho dos mestres. A questão não é, entendeu? Ser aluno de um mestre. Isso é o de menos. Você vai ser aluno, tá, de uma loja de mestre. Você vai ser aluno de uma sabedoria. Você, entendeu? Um retrato de um mestre, um nome de um mestre X. Entrar na egrégora deles, né? Para termos uma ideia, a HPB, tá, que já deve ter nascido com, no mínimo, a segunda iniciação, ela, na vida adulta, como teósofa, tinha a terceira iniciação, isso está bem documentado, inclusive nas cartas. A HPB, na sua juventude, segundo consta, tá, ela tinha visões do mestre dela, a quem ela confundia com Jesus Cristo.
Olha. Então, a consciência cerebral pensante é uma coisa, e a consciência da alma é outra. A consciência da alma pode ter relação, né, com algum personagem qualquer da hierarquia e achar que é Jesus Cristo, né, e assim vai. Você vai comparar com algo que você já conhece, né? É aquilo que está no cérebro, aquilo que está na sua memória pessoal e tudo mais, tá? Então, por isso é que também a gente é forçado a conviver com uma certa quantidade de ilusão, né? E deve aprender a distinguir o que é a verdade fundamental de uma certa ilusãozinha que faz parte do aspecto externo das coisas, né? Eu já percebi que você ter uma configuração conceitual, metodológica muito perfeita não produz a consciência ampliada, tá? Vou repetir de novo. Você usar as palavras de uma maneira extremamente correta, tá? Não é garantia nenhuma de que você esteja expandindo a sua consciência na direção certa. E eu já vi mais de uma pessoa, muito mais de uma pessoa, com um esquema conceitual bastante precário, avançar muito bem no caminho da sabedoria. Por exemplo, um exemplo em termos de autores clássicos. São Francisco de Assis trabalha com um esquema conceitual extremamente reduzido, que é o cristianismo lá da Idade Média tardia. Foi um precursor do iluminismo, né? Séculos antes do iluminismo. Tá? Ele tem uma estrutura intelectualmente muito humilde, mas tem uma sabedoria, né, muito útil para nós hoje. Ou o Zen budismo, nos seus aspectos bons, que o Zen budismo também tem muita coisa que não é tão boa, né? O Zen budismo, ele usa o mínimo de palavras e o máximo de sabedoria. O Tao Te Ching é um exemplo disso. Tá? O taoísmo clássico, ele usa poucas palavras, tem um esquema conceitual limitado, mas tem um máximo de sabedoria dentro daquilo. Nada contra o esquema conceitual complexo ensinado pelos mestres, ao contrário. Aqui nós temos uma riqueza e uma capacidade de compreensão muito mais profunda, tá? Mas é preciso saber reconhecer que a sabedoria não está no esquema conceitual, tá? Tu pode ter um esquema conceitual excelente, o melhor do mundo, mas tu pode ficar bêbado com as palavras ou com um exagero do eu pensante, deixar as emoções para trás, né? Ficar sem sentimentos, ficar brincando de computador, ficar brincando de múmia, tratando de ser, né, uma pessoa espiritual sem sentimentos pessoais, né? Pode ter muito problema, né? Mesmo que você tenha um esquema conceitual excelente. Não basta. A coisa é tão simples. Você se refugiar no silêncio, é preciso saber que você não sabe nada, é preciso ter a sabedoria daqueles que sabem que não sabem nada e que sabem que a sua importância pessoal é igual a zero. Puxa, isso aqui é tão simples, mas ao mesmo tempo parece incoerente, né? É muito complexo, né? Porque a gente já vem com tanta cristalização que é muito difícil você está falando que até os mestres, até as grandes pessoas dotadas de muito conhecimento, de sabedoria, precisa adquirir muita compreensão. Se eles estão sujeitos a isso, o caso da Mabel, por exemplo, aqui, que ela tinha um canal bom e de repente deixou entupir ou deixou se influenciar a parte ruim dela, vamos chamar de ruim assim. Então, quer dizer, ao mesmo tempo é tão simples, você tá com a água limpa do seu lado direito, com a água suja do seu lado esquerdo, e você tem dificuldade, por exemplo, de sempre estar acessando a água boa. Como é que você explica essa dificuldade do ser humano, apesar de saber, de ouvir, muita gente está concordando com o que você está falando agora. Vai falar, nossa, o Aveline matou na mosca. Mas ele vai colocar isso na prática? Não consegue, rapaz. Sabe? Ele sente aquela dificuldade, apesar de querer, existe algum tipo de bloqueio ou falta de conhecimento? Como que eu faço? Eu acho que a melhor... Não posso dizer que seja a melhor proteção, mas vou dizer uma proteção muito boa, tá?
o sentimento de devoção que surge no coração daquele que sabe que está na presença de algo imensamente maior do que ele. Tá? Isso permite que nós compreendamos a sabedoria imortal presente em palavras humildes como: é morrendo que se nasce para a vida eterna. São Francisco de Assis. Tá? Ou seja, traduzindo para a linguagem de Raja Yoga, a gente diria, zerando o processo de operações mentais que nós transportamos o foco da nossa consciência para o nível imediatamente superior de consciência. Mas a gente não tem uma chavezinha para fazer isso? Deixando de pensar num certo nível de consciência, mas deixando de pensar com plena consciência, com pleno equilíbrio e sem autorrepressão, mas deixando de pensar porque compreende tudo sem necessidade de pensar naquele nível, pois, parando as operações mentais num certo nível, que nós vamos naturalmente para um nível superior de percepção. Isso é Samadhi, esse é o processo Samadhi em Raja Yoga. Mas o São Francisco de Assis, com a sua simplicidade extrema e a sua sabedoria igualmente extrema, diz: é morrendo que se nasce para a vida eterna. Ou seja, é morrendo para o mundo dos pensamentos pessoais que nós nascemos para o mundo dos pensamentos eternos e universais. Isso nos protege, tá? A gente tem que estar disposto a morrer para o mundo inferior a qualquer momento, mesmo quando raciocina em termos filosóficos. Agora, se a pessoa se apega a raciocínios filosóficos, transforma eles em opinião e sai para a briga contra outros que têm opinião diferentes, está faltando um pouquinho de São Francisco de Assis na consciência dessa pessoa. Tá, tudo isso que você falou, e eu concordo que tem lógica, está tudo certo. Esse caminho aí para a gente chegar, porque eu falei, existe a dificuldade. O que você falou, você só não deu o manual disso. Como é que eu faço isso aqui? O livro da Mabel Collins aqui, que você comentou aqui, A Luz no Caminho, ela seria ele dá, por exemplo, uma luz no teu caminho, vamos dizer, o caminho do discípulo, do neófito, do aprendiz. Como é que você analisa... Esse livro é um manual, tá? Esse livro é um manual. Isso, agora eu quero ler para você e para os nossos amigos, tá? Por favor. As chamadas 3 verdades, as famosas 3 verdades do livro. Vamos lá. Tá? Ótimo. Então, a primeira verdade é o seguinte. Aliás, não, antes das 3, tem um trecho que cita. Tá? Então, o trecho diz o seguinte. Isso está na página 29 da nossa edição. Tá. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. Primeiro, a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Tá? Ou seja, vou repetir, a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Ou seja, eu não conheço frase mais bonita que isso. Tá? Eu conheço frases tão bonitas quanto estas. Mas essa frase ela é especialmente bonita para a humanidade atual, porque ela afirma que o futuro de cada ser humano é de um esplendor sem limites. Agora, isso aí, perfeito. É uma verdade, mas essa verdade, ela precisa... É uma semente que está dentro de cada um, mas que precisa germinar, que precisa florir, precisa crescer para que esse ser tenha consciência do que você citou agora. E esse livro é fundamental para ampliar a percepção dela. Vamos ver a segunda. Perfeito, vamos lá. A segunda verdade é o seguinte: o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. Ele é imortal e eternamente benéfico.
Os grandes princípios da vida são benéficos, eles fazem o bem. Olha aí. Ele é imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Tá? A terceira verdade: cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si mesmo glória ou trevas. É o decretador da sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Isso seria... Nesse terceiro aqui, a gente já tem uma possibilidade de engano, tá? É mesmo? Exato. No momento em que ela diz que cada um é o seu próprio absoluto legislador, porque ninguém faz as leis da sua própria vida. Aqui temos... As leis não, né? Exato. As leis não. O legislador faz leis. Exatamente. Tá? E ainda mais, ela diz que é absoluto. Tá? Então, aí tem problema. O correto seria cada um... Você comentou essa frase? Você comentou? Você comentou no livro? Eu não creio que eu tenha comentado por escrito isso, tá? Porque isso é uma coisa mais sutil. Eu estou conversando contigo aqui, eu posso explicar, entendeu? A linguagem oral permite mais flexibilidade. Tá? Isso. Tá. Eu fui mais sóbrio na parte escrita do livro. Tá? Então, isso aqui fica, né, com os nossos amigos como parte da tradição oral, digamos, que há em torno do livro. Tá? Então, seria mais correto dizer que cada um é o seu juiz. Isso. Cada um julga, cada um é o juiz. E aí, sim, define se vai ser punido de uma maneira ou de outra. Através da lei do karma, cada um, né, vai administrar como faz a lei, administrar como é a sua própria vida, né? Definir por que rumo vai. Tá? Sem dúvida, cada um de nós tem que julgar a si mesmo, de preferência no final de cada dia, avaliar como é que foram as ações do dia. Tá? Mas então aqui, a ideia central, no entanto, é boa. É um erro técnico de dizer que cada um é o seu absoluto legislador. Ninguém é legislador de si mesmo. As pessoas simplesmente têm a chance de cumprir a lei, de levar em conta a lei, tá? E de agir com sabedoria de acordo com a lei. Mas não estão fazendo lei nenhuma. Aveline, como é que é teus... Mas as pessoas produzem para si próprias glória ou treva, né? Sofrimento ou libertação. Isso é verdade. Aí que eu acho que entra o tal de livre-arbítrio que nós temos. Como é que a teosofia, os mestres Blavatsky, viam ou veem a questão do livre-arbítrio? A visão teosófica... O livre-arbítrio é o livre-arbítrio de plantar. A gente planta como quiser, tá? Até na maneira de a gente colher as circunstâncias que a gente tem que viver, né? É a gente que vai definir como é que a gente vai reagir diante. Isso seria uma lei ou não? Lei ou não? É uma das leis ou não? O livre-arbítrio? Isso o quê? A liberdade de escolha seria uma lei? Mas o livre-arbítrio, tá, é um aspecto da lei do karma. Sim. Porque existem três tipos de karma. Tá? O primeiro é o karma que a gente planta. Ok. Então, no karma que a gente planta, se aplica a ideia do livre-arbítrio, porque, né, as minhas ações eu defino, eu tenho livre-arbítrio sobre as minhas ações. Tá. Mas o meu livre-arbítrio está limitado a isso. Eu não vou poder escolher, entre aspas, o karma que eu vou colher. Tá. Depois que eu plantei karma, escolhendo livremente o que eu queria plantar, eu vou ter que colher. A colheita é obrigatória. Tá? Agora, o modo como eu colho o karma que eu plantei pode ser neurótico ou correto, cego ou consciente, né? Sábio ou não sábio. E assim sucessivamente. Existem 1001 maneiras de a gente colher o karma que plantou. É claro que, é bom lembrar, nem sempre a gente colhe karma que nós próprios plantamos. Nós também podemos colher karma que é karma coletivo e não nosso. Tá? Né? Mas, vamos dizer assim, nós temos 3 karmas. O karma
a ser plantado, o karma que a gente vai plantando à medida que age, Tá. o karma que a gente já plantou, mas não amadureceu ainda, tá? E o karma que a gente plantou e que está maduro, que é o karma que a gente está, né, colhendo hoje. E para acabar com ele, qual é? Derrubar a árvore? Como é que é o negócio? Acabar com o jeito é plantar bom karma. Se você tá. Se você plantar um karma de bondade impessoal durante algumas vidas, né? Você transforma em Dharma. O que acontece? Você está plantando karma num plano em que o eu inferior não manda nada. E a consciência pessoal que a gente tem depende do karma que a gente tem. Você vai construindo um karma num plano de sabedoria impessoal, lá pelas tantas, você, quando renasce, você já não está mais amarrado no plano do karma inferior dos eus pessoais. Você está com a sua alma amarrada, como num cordão umbilical, num plano dos eus superiores, certo? Que estão livres de obedecer, que não obedecem mais ao karma dos eus inferiores. Então, e no caso de um mestre de sabedoria, ele continua, entre aspas, renascendo, tá? Mas para ele um corpo físico é que nem para nós um automóvel. Entendi, claro. É apenas um instrumento. Ele não pensa que ele é o automóvel, ele não pensa que ele é o computador, ele está, né, livre daquilo. Mas nós nos identificamos com o automóvel, pensamos que nós somos o nosso automóvel, pensamos que nós somos o nosso computador, pensamos que nós somos o nosso corpo físico, né? O que é errado, claro. E aí a gente vê com um novo nível de consciência, né? Aí no caso, tá, o iniciado já está com a alma amarrada, né, no eu superior, já é fundamentalmente eu superior, secundariamente eu inferior, mas ainda não sabe manejar o eu inferior adequadamente. Sim. Então, faz atrapalhadas, etc., mas ele tá. É o caso, por exemplo, do São Francisco de Assis, que tinha, né, limitações no eu inferior, né, como todos têm, HPB tinha, né, mas ele já estava amarrado num plano, evidentemente, superior de consciência. E um outro santo muito popular no mundo cristão, que tem tudo a ver com teosofia, é o Santo Antônio, né, que é talvez o santo mais popular do Brasil, ao lado do São Francisco de Assis, no Brasil e de Portugal. O Santo Antônio era, o nome oficial dele não seria Santo Antônio de Pádua, o nome mais verdadeiro dele seria Santo Antônio de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa, era português, tá? Embora tenha vivido na Itália. Santo Antônio é um exemplo de sujeito que, com uma linguagem muito tosca, teve muito a ver com teosofia. Maravilha. Olha, são dicas boas para vocês pesquisarem. Avelino, para a gente finalizar, eu quero saber existe uma forma de ler, uma forma mais conveniente de ler A Luz no Caminho? Apesar de ser um livro pequeno, cheio de preciosidades dentro, existe alguma condução da leitura, alguma orientação quanto à leitura? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que na página 40 nós temos uma reflexão sobre a arte de ler, tá? Opa! Diz o texto o seguinte: o homem que deseja viver deve comer ele próprio seus alimentos. Esse é o método simples usado pela natureza e que se aplica também à vida mais elevada. O homem que quiser viver e agir na vida superior não pode ser alimentado com uma colher, como um bebê. Deve alimentar-se por si mesmo. Eu me proponho, diz ela, a colocar partes de luz no caminho em uma linguagem nova e, em alguns casos, mais clara. Mas não sei se esse esforço levará a uma compreensão. E aqui entra uma imagem forte. Para um homem surdo e mudo, a verdade não se torna mais inteligível pelo fato de algum linguista desorientado traduzir as palavras que transmitem a verdade e dizê-las em todas as línguas, vivas e mortas, gritando-as uma a uma no seu ouvido. Mas para aqueles que não são surdos e mudos, uma linguagem pode ser mais fácil que outras. E é a esses que eu me dirijo. Então, a questão é, vamos dizer assim,
Acho que nós temos que ler e reler cada parágrafo, tá? Não ter a ideia de que eu quero chegar logo ao ponto em que eu vou dizer, já li esse livro. Entendi. A questão não é ler o livro, a questão é ler, reler, estudar, absorver no subconsciente, né? Pensar nos axiomas que mais chegaram a nós antes de dormir, pensar nos axiomas que mais chegaram a nós logo ao acordar, né? Meditar no livro. Ao ler, parar, cada vez que vê uma coisa importante, cada vez que chega uma coisa à nossa alma, parar e escutar o silêncio. Eu acho que é assim que se lê teosofia. Tá? Parando a todo momento, naquela história de parar de pensar para perceber diretamente sem o auxílio de palavras. Que maravilha. Muito obrigado, Aveline. Foi uma excelente exposição. Abordamos muita coisa congênere aqui com o tema. É um grande aprendizado. Eu acho que todos temos que assistir e reassistir. Como você disse, cada vez que a gente assiste ou lê o livro, cada vez que a gente lê, depois de digerir algumas coisas, nós temos um novo entendimento. Tendo um novo entendimento, nós temos uma nova compreensão. Tendo uma nova compreensão, nós temos um nível maior de consciência, e aí são os caminhos que nós estamos falando aqui para a gente atingir o que a gente quer, o karma bom, né, que a gente fala. Exato. É importante a gente perceber que não é tempo perdido a gente ler parando e meditando. Tempo perdido é ler rápido e dizer logo, eu já li. Isso é que é tempo perdido. A pressa é tempo perdido. Eu li tudo, mas não compreendi nada. É assim, né? Aveline, um forte abraço, querido. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, até a próxima. Gente, como é bom falar com gente que conhece, né? E é bom tocar em alguns assuntos que fazem aquele despertar, dão aquele insight na gente, né? Vamos procurar aí, aparece um monte de ideias e a gente vai procurando, vai pesquisando, cada um na sua busca, cada um na sua intuição, e assim caminhamos em busca daquilo que a gente quer, né? Então é isso, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima semana. Tchau.